Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. Como convidada, temos aqui a também jornalista Luciana Martins. O nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Rui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero, João, Luciana. A satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece, Rui. Há um ano você deixou a Prefeitura de Maceió. Como avalia esse seu período? Qual o maior legado acredita ter deixado? Olha, Cícero, eu tenho muito orgulho do trabalho que nós fizemos na educação. Eu acho que os dados não mentem. O IDEB de Maceió, especificamente do 1º ao 5º ano, nós fomos a capital brasileira que mais avançou. Maceió não alcançava a meta do IDEB e nós, em 2019, alcançamos a meta estipulada para 2021. Então, a gente conseguiu ultrapassar bem essa meta. Reestruturamos diversas escolas, entregamos 17 novas creches. Então, acho que foi um trabalho que me enche de orgulho, o trabalho que nós realizamos na educação do município. Eu só acredito que a parte da educação foi a que deixou o maior legado dos 8 anos de Rui Palmeira. Eu diria que sim, Cícero, porque é algo que é mensurável. Como há o IDEB, que para quem não sabe, é a avaliação que é feita pelo Ministério da Educação, aí você tem uma forma concreta de fazer essa avaliação, né? Mas independente disso, como eu disse, foram 17 creches, conseguimos os recursos do precatório do Fundef, deixamos em caixa somente na educação aproximadamente 310 milhões de reais, que foram 280 milhões do precatório do Fundef, mais 30 milhões de reais das primeiras indenizações pagas pela Braskem ao município. Então, deixamos um caixa bastante interessante para a atual gestão. Falar em educação, Rui, a gente não pode deixar de falar em servidor público. O atual prefeito de Maceió, que foi um aliado político seu, né, Ronaldo Lessa, disse que a sua administração faltou um olhar mais humano, faltou valorizar o servidor. Como você avalia tal análise? Essa pode ser uma das marcas negativas das suas gestões? Olha, eu acredito que não, Cícero. Eu entendo que nós cumprimos o nosso papel na medida do possível com o servidor. Lembrando que nós enfrentamos uma série de crises, né? Nós enfrentamos, em 2013, quando eu assumi, o país começou a entrar em recessão, no período do governo Dilma Rousseff. Depois vem o período Michel Temer, também bastante turbulento. Depois encaramos dificuldades com a questão da Braskem, bairro do Pinheiro, Covid, foram várias questões e obviamente não fizemos tudo o que nós gostaríamos. Você acha que dava para ter feito mais, Rui, em relação aos servidores públicos? Claro, conseguiríamos fazer mais. Sobretudo, nós tínhamos planejado algumas questões para o último ano, mas infelizmente a própria Lei Complementar 173 de enfrentamento ao Covid, e por ser o último ano de gestão, já os impedimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente não conseguiu fazer mais, mas conseguimos pagar rigorosamente em dia os salários dos servidores de Maceió, só não concedemos reajuste no último ano, né, que foi o ano exatamente que veio a questão da Covid e a própria lei impedia a concessão de reajuste. Então eu acredito também que faltou uma melhor comunicação da nossa parte com os próprios servidores. Vamos ver. Rui, você deixou o PSDB, depois foi para o Podemos, hoje está no PSD. Rui, quando a gente se trata de partido, a viabilidade eleitoral é o que mais importa? Olha, a gente que é político depende do mandato. Então, no momento que eu deixei o PSDB, no momento que o presidente do PSDB, o Rodrigo Cunha, decidiu apoiar um adversário meu, que é o JHC. Eu queria lançar um candidato pelo PSDB. Infelizmente, não foi isso que foi feito naquele momento. Eu optei por sair, fui para o Podemos por acreditar no projeto do partido, mas infelizmente com a definição das regras partidárias ficou completamente inviável montar uma chapa no Podemos, né? Eu sozinho não teria capacidade de montar a chapa no Podemos, e isso ficou muito claro, e eu recebi um convite do presidente Gilberto Kassab, que tem uma longa amizade com meu pai. Fui a Brasília e topei o desafio de ingressar no PSD. Rui, em relação a essa questão partidária, alguns aliados dizem que você saiu do Podemos e foi para o PSD sem comunicá-los. Isso teria gerado um mal-estar. Como é que você vê essa questão? De maneira nenhuma, isso aí é balela. Quem falou isso está trabalhando com factoide. Isso nunca aconteceu. O meu passo a passo
eu fiz questão de passar para o meu grupo como seria feito e quando seria feito. Obviamente tem questões que a gente não pode, na política a gente não pode avisar com tanta antecedência. Então, mas não deixei de avisar nenhum dos meus aliados o que eu iria, quais seriam os meus passos políticos e partidários naquele momento. Qual a sua relação com o deputado federal Max Beltrão, que é do PSD? Olha, eu nunca fui aliado, tampouco adversário do deputado Max Beltrão, mas eu tive primeiro o convite como eu disse, do presidente Kassab, para vir para o PSD. Depois sentei com o deputado Max, que inclusive abriu mão da presidência do partido a partir do próximo ano, então eu devo assumir nos primeiros dias de janeiro a presidência do PSD, e a gente está tentando unir esforços. O Max tem um grupo, eu tenho outro grupo, a gente deve levar algumas pessoas que hoje estão no Podemos para serem candidatos a deputado estadual e federal. O Max já tem um grupo dele e a gente imagina que é possível montar realmente uma chapa que faça de 2 a 3 estaduais e também possa fazer 2 federais. Quero chamar aqui para o debate a jornalista Luciana Martins, hoje com atuação na área de assessoria. Não é isso, Luciana? Quero aqui agradecer a sua participação, que engrandece o programa A Ponte. Chamo você ao debate aqui com o ex-prefeito Rui Palmeira, por favor. Quero agradecer o convite. Obrigada, Cícero, João, prefeito. Eu vou puxar um pouquinho pelo debate do Cícero, né? O senhor teve a oportunidade de ser prefeito de Maceió, disse que o maior legado que deixou da sua gestão foi a educação. O senhor acha que isso deve impactar aí no cenário para o próximo ano? Olha, eu acho que, infelizmente, né, quando você mede isso em pesquisa, a educação é o item que fica lá embaixo, né, lamentavelmente. Eu acho que é algo que as pessoas elas não dão tanto valor na hora do voto. Pelo menos é o que dizem as pesquisas, e eu já vi várias nesse sentido. Mas eu sempre fiz questão, independente de questão de marketing, de publicidade, de falar desse legado, porque eu entendo realmente que foi bastante positivo. Mas tem outras questões que a gente pode falar também. Eu acho que a questão da habitação, nós entregamos 12 mil casas populares e deixamos 7 mil em construção, que vão ser entregues pela atual gestão. Então, eu acho que são alguns pontos que certamente vão pesar positivamente na eleição de 22. Você falou de números, né, Rui, quando se refere à educação, a Luciana volta a falar, mas para além dos números, a educação de Maceió, em termos de estrutura, não deixa a desejar? A gente Sim. foi assim, veiculado, né, assim, as estruturas muito precárias da educação, não faltou um trabalho, olha, assim, Cícero, não só números, né? Sim. Não, nós conseguimos reconstruir várias escolas. Cito para você a antiga Hélio Lemos, a Rui Palmeira, a Arnon de Melo no Jacintinho, escolas que estavam completamente destruídas, que a gente precisou, em alguns casos, demolir e reconstruir essas escolas. Entregamos 17 novas creches, mas claro que o município precisa de mais. E nós deixamos, como eu disse, o dinheiro do precatório do Fundef, que aliás foi uma luta que foi realizada pela Procuradoria do município. Eu fiz questão de utilizar os procuradores e a gente conseguiu uma grande vitória. Pouca gente sabe, mas eu tive 2 vezes no TRF, lá no Recife. O relator do processo, eu não vou me lembrar o nome do desembargador, que é do Ceará, o voto dele era contrário aos interesses de Maceió. E se aquilo ocorresse, haveria um efeito cascata com milhares de municípios no Brasil todo, que ia ser uma confusão, ter que devolver esse dinheiro à União. E a gente conseguiu, graças ao trabalho da Procuradoria do município, graças a 2 alagoanos ilustres, Dr. Paulo Cordeiro e Dr. Paulo Roberto, que são desembargadores federais, a gente conseguiu reverter esse voto e conseguimos vencer essa luta do Fundef. E hoje Maceió tem em seu caixa 280 milhões e nós separamos, antes que eu saísse, nós publicamos um decreto e deixamos separados 180 milhões de reais, que é o equivalente aos 60%, que será repartido com os profissionais da educação. Você foi deputado estadual, federal, prefeito por 2 vezes, atuou no Legislativo e no Executivo. Qual função mais difícil, legislar ou executar? E onde há mais corrupção, Rui, no Legislativo ou no Executivo? Olha, com certeza é muito mais difícil o Executivo, né? Mas também é mais prazeroso, você consegue enxergar efetivamente o seu trabalho. No Legislativo, sobretudo
na Câmara Federal, você fica ali e muitas vezes se sente impotente, você não consegue ver um projeto avançar, então realmente é bem complicado nesse sentido. Por outro lado, é muito mais tranquilo em termos pessoais, eu diria, né? Porque realmente o desgaste de 8 anos à frente de uma prefeitura, de uma cidade com 1 milhão de habitantes, uma cidade que tem a segunda pior receita per capita do país, é muito dura, é muito difícil. A gente não tem praticamente recursos para investimento. A gente teve que correr atrás de novas alternativas, tanto é que fomos buscar o financiamento do CAF, que é o Banco Desenvolvimento da América Latina, né, que era o Nova Maceió, que a atual gestão mudou de nome, mas é a mesma coisa, né, que são obras de saneamento, de pavimentação. Foi um recurso que a gente lutou muito para trazer. Foram 5 anos de luta para a gente conseguir, desde o protocolo do projeto até a primeira rua asfaltada, foram quase 5 anos. E hoje a gente deixou também esse legado positivo para a atual gestão, que continua com essas obras, sobretudo na parte alta de Maceió. E o de frente para a Lagoa, Rui, que foi um projeto que você usou muito, né, como um projeto, inclusive em campanha eleitoral, não é? Por que não foi à frente da sua gestão? Foi que deu errado? O projeto, o de frente para a Lagoa, realmente a minha grande frustração não ter entregue aquele projeto, mas foi um projeto que a gente conseguiu. Para vocês terem uma ideia, outros governos já tentaram tirar as pessoas das favelas e já levaram para o Conjunto Carminha, no Benedito Bentes, para outros locais, não dá certo. As pessoas querem continuar morando ali. E a gente não tinha alternativa. Então, um certo dia eu sentei com o então secretário Mac Lira, e o Mac disse, prefeito, por que a gente não usa a pista? Eu disse, como assim, Mac? A pista e o canteiro são áreas da União. Isso lá no ano de 2015, no meu primeiro mandato. Eu disse, vamos trabalhar isso, Mac. E começamos ali a fazer um rascunho daquele projeto e efetivamente fizemos o trabalho, conseguimos a cessão da área. O primeiro passo foi a União Federal ceder o terreno ao município de Maceió. Eu acho que foi um caso único no Brasil. A gente conseguiu essa cessão de área. Com isso, o terreno virou a garantia para a gente conseguir o recurso, conseguimos o recurso e deixamos a obra em andamento. Acontece que na virada do governo Temer para Bolsonaro, todos os projetos do Minha Casa Minha Vida foram paralisados. Infelizmente, eles ficaram 1 ano parados, né? E isso prejudicou muito o andamento daquela obra. Os primeiros 500 apartamentos já eram para ter sido entregues. Infelizmente, isso não aconteceu até hoje. Mas eu deixei a obra em andamento e com recurso garantido. A atual gestão está fazendo a parte mais simples agora, que é colocar realmente, entregar aquela obra, e a parte mais complexa eu tenho muito orgulho de ter feito. Lamento não ter conseguido entregar aquela obra que vai mudar realmente a vida de quase 1.800 famílias ali da beira da lagoa. Vamos. Rui, a gente não pode deixar de falar de 2022 se reportando ao que aconteceu em 2018. Em 2018 você era prefeito de Maceió, tinha o Rodrigo Cunha como deputado estadual, e naquela ocasião, por algumas vezes, o Rodrigo Cunha tinha dito que seria candidato à Câmara Federal. E tudo parecia que você seria candidato ao Senado da República. Existe algum arrependimento de não ter saído ao Senado e o Rodrigo Cunha ter sido o candidato pelo PSDB? De maneira nenhuma. Inclusive, na época, eu era o presidente do partido e tive uma conversa com o ex-governador Teotônio Vilela, e na hora que ele falou da possibilidade do Rodrigo ser candidato ao Senado, eu imediatamente disse a ele que teria o meu aval, e de maneira nenhuma ia atrapalhar o desejo do Rodrigo, que é uma pessoa que, inclusive, eu tenho uma boa relação com o Rodrigo. Inclusive, fui colega de escola da irmã dele, da Adriana, que é médica, uma pessoa muito, muito querida, muito competente. Eu jamais iria atrapalhar a pretensão dele. Na verdade, em 2018, eu gostaria de ser candidato a governador. Eu tinha esse projeto, mas, infelizmente, senti dos grupos que estavam ao meu lado que não havia reciprocidade. Um monte de gente do grupo, por exemplo, do senador Benedito Lira, votava no Bill para o Senado e no Renan Filho para o governo. Quando eu senti isso, eu resolvi ficar na prefeitura, e o próprio grupo dele terminou acabando com as chances dele politicamente, porque primeiro veio aquele arremedo de candidatura do Collor, depois ficou sem candidato e acabou com a expectativa do senador Benedito, que, aliás, foi um grande senador para Alagoas, trouxe muito recurso, ajudou muito Maceió. Para vocês terem uma ideia dessa totalidade de casas, 12 mil que nós entregamos e 7 mil que estão em construção, todas elas foram fruto do trabalho do senador Benedito Lira.
Luciana, por favor. Vamos lá, vou pegar. O senhor disse que o projeto de 2018 era ser para governador. E qual é o seu projeto para 2022? Luciana, eu tenho dito isso já em algumas entrevistas, inclusive com, acho que o próprio Cícero na rádio. O meu desejo pessoal é ser candidato a governador, né? Se depender da minha vontade, eu serei candidato ao governo. Passo agora a ter mais musculatura com o PSD, que é o terceiro maior partido do país, então nós temos uma largada boa de tempo de televisão, mas nós sabemos que uma candidatura a governador depende de muitas coisas, de apoio, de estrutura, etc, etc. Eu não vou, obviamente, para uma campanha isolado, mas a minha vontade é ser candidato a governador. Se isso vai acontecer ou não, vamos ter que aguardar, mas claro, eu estou trabalhando com a possibilidade de ser candidato a deputado federal. Acho que também teria muita satisfação em voltar à Câmara, né? Até porque eu fiquei muito pouco tempo, somente 2 anos, já tive que renunciar para assumir a prefeitura. Mas vamos aguardar. 22 está aí batendo a porta, né? Semana que vem já estaremos no ano novo. Muito possivelmente a tendência é uma polarização, né? E aí uma disputa Lula e Bolsonaro. Acontecendo isso, o senhor apoiaria quem? Eu acho que eu faria feito o Ciro Gomes no segundo turno da eleição passada, fazer uma você ia viagem para longe. Né? Não, estou brincando, Cícero, eu jamais vou me eximir dessa questão, mas eu não posso trabalhar com especulação, com expectativas. Eu acho que há um caminho possível para uma possível terceira via. O senhor acredita efetivamente que um terceiro nome possa ganhar protagonismo ao ponto de ir para o segundo turno? Eu acredito. Não é muito improvável não, Rui? Hoje mas a eleição é daqui a alguns meses. Quem seria esse nome, Moro? Não sei, não dá para saber ainda, né? Hoje a gente tem um retrato atual que é polarizado, que é Lula, Bolsonaro e a terceira via muito fragmentada. Mas eu entendo que pela rejeição do Lula, pela rejeição do Bolsonaro, se surgir um nome com baixa rejeição, ele tem chance de crescer. E a gente não sabe até que ponto ele pode crescer. Então, vou pedir, orar e torcer todos os dias. O Dória poderia ser o nome? Não sei, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que qualquer dos nomes que estão lançados, eu acho que se a pessoa tem já um trabalho, então tem pontuado bem, né, nas pesquisas. Mais que o próprio Bolsonaro na passada começou lá embaixo, né? E terminou sendo presidente por várias circunstâncias, né, Cícero? Cada eleição é uma história completamente diferente, mas a gente cansou de ver candidatos que largaram com 1%. Tá aí o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, né, começou a campanha, tinha 1%, era desconhecido de 90% da população. Hoje é o governador do Distrito Federal e tantos outros, né? Então eu realmente espero que haja essa oportunidade de um outro nome quebrar essa polarização que hoje parece improvável, mas não é impossível. Sim. Joãozinho. Rui, no ano passado houve uma aliança entre o governador do estado, Renan Filho, e você, prefeito, e apoiaram o Alfredo Gaspar de Mendonça para a prefeitura de Maceió. Essa aliança com o governador Renan Filho, essa aliança política ainda existe? Não, nós fizemos uma aliança exclusiva para a eleição de 2020, focada no nome do Alfredo. Eu não me aliei ao Renan Filho, eu não participo do governo, eu não tenho secretaria, nada disso. A nossa união foi exclusivamente em torno do nome do Alfredo, que por coincidência, tanto o Renan Filho quanto eu entendíamos que era o melhor nome para Maceió. E ponto. Não tenho qualquer acordo com o governador Renan Filho, nem faço parte. Hoje se fala o grupo do Renan, do Arthur Lira, do Marcelo Vitor, eu não faço parte de nenhum desses grupos, mas tenho a capacidade de dialogar com qualquer deles. Ok, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.
Estamos de volta com o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a jornalista Luciana Martins e o nosso entrevistado é o ex-prefeito por Maceió, Rui Palmeira. Eu quero iniciar o bloco passando aqui a bola para a nossa convidada, a jornalista Luciana Martins. Por favor, Luciana. Prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da saúde, né? O senhor falou da educação, disse que deixou esse legado, mas como é que foi a gestão da saúde, né, durante o seu mandato? Luciano, eu diria que a gestão da saúde é o que há de mais complexo no município. Em determinados momentos eu ficava pensando, meu Deus, se uma prefeitura, como era antigamente, né, antes da Constituição, a saúde era a responsabilidade dos governos de estado, né? Até posto de saúde era estadual. Seria muito mais fácil, porque a saúde é por si só muito complexa, né? Você lança uma licitação para comprar 30 lotes de medicamento, 2 ali dão deserto, você não consegue comprar, tem que fazer outra licitação, isso atrasa, e as pessoas precisam para ontem daquilo. Então é algo, eu sendo candidato a deputado federal, chegando à Câmara, eu quero propor um debate na mudança da lei de licitações, uma modernização da lei de licitações, para a gente acabar com esse tipo de coisa, porque realmente as pessoas sofrem muito com isso e você muitas vezes fica de mãos atadas. Mas a gente na saúde, a gente conseguiu também alguns avanços, né? Nós entregamos, foram no total 18 novas unidades de saúde, né? Foram 2 UPAs, Maceió era a única capital brasileira que não tinha UPA funcionando. Nós colocamos a UPA Benedito Bentes, Trapiche, depois Benedito Bentes para funcionar. Foram os primeiros 2 equipamentos em Maceió que funcionaram com o modelo de organização social, né, que diziam a privatização da saúde, aquela coisa toda, e funcionam muito bem até hoje. Acho que é um modelo que deu certo. Nós conseguimos entregar, salvo engano, 14 novas unidades de saúde, né, que a gente buscou migrar algumas unidades que funcionavam em casebres alugados, enfim, locais insalubres. A gente conseguiu migrar para unidades com padrão de qualidade diferenciado, mas claro que há muito a se fazer ainda pela saúde de Maceió, mas conseguimos alguns avanços bastante interessantes. Nesse tema saúde, Rui, a gente, lógico, reconhece que é uma área bem complexa e que mexe, né, com o que a gente tem de mais precioso, né, que é o bem-estar do ser humano, né, da sua família. É algo que comove muito, né? A saúde tem uma pressão por si só já muito grande. Você não acha que faltou investimento na atenção básica durante a sua gestão? A gente finalizou com menos de 30%, 20 e poucos por cento só de cobertura do Programa de Saúde da Família Maceió, uma das capitais com menor cobertura. Não faltou investir onde realmente resolve, que seria na atenção básica? Na verdade, Cícero, o modelo do Programa de Saúde da Família da Prefeitura de Maceió ele é inviável. Né? Isso foi feito no passado, foram concedendo reajustes e salários que são impagáveis. Né? Você pega municípios que a equipe do PSF custa R$40 mil, e Maceió hoje em dia deve estar perto de R$70 mil. Né? Estão todos no teto ali. Para você ter uma ideia, em alguns casos, os agentes de saúde ganhavam um salário que é maior do que o de médico de 20 horas. Quer dizer, algumas distorções foram criadas e a gente não conseguiu fugir disso. Né? A gente tentou imaginar um modelo com OS para baratear esse custo, mas infelizmente foi uma coisa que foi passando, tanta confusão, tanta coisa que a gente não conseguiu realmente implementar. Eu gostaria de ter, a minha ideia era montar algumas unidades de saúde com um modelo de gestão de OS, porque isso iria baratear, isso aí iria facilitar para você mudar o mal profissional. Hoje nós temos um grande problema no nosso funcionalismo público, que infelizmente alguns servidores da área de saúde fizeram um serviço público de bico. Para o consultório privado ele não falta, ele não deixa de ir. Quando eu coloquei o ponto eletrônico no PAN Salgadinho, Ave Maria. Mas isso não é a regra, né, prefeito? A regra dos profissionais de saúde é trabalhar muito, a grande maioria se dedicar bastante. Agora, infelizmente, algumas maçãs podres que tumultuam bastante esse processo. Para você ter uma ideia, para você colocar um servidor desse que cometeu alguma falta, alguma ilegalidade, até você colocar um processo administrativo para esse cidadão sair, para você contratar o outro, passa 5, 6 anos. Então, são questões realmente da nossa burocracia que precisam urgentemente ser atacadas.
Rui, você foi o primeiro prefeito a tratar a questão da problemática da Braskem aqui em Maceió. Qual a sua avaliação da empresa em relação à Braskem? Ela tem feito um papel exemplar devido a todo esse caos que ela tem gerado na capital? Não tem nem como pensar nisso, né, Mozinho? Acho que a Braskem gera um problema para socioambiental, eu dizia, para a nação brasileira, né? Obviamente está dentro de Maceió o problema que eu ouvi de profissionais do Ministério de Minas e Energia que era sem dúvidas o maior problema ambiental ligado à mineração no mundo. Realmente, quando você desloca 40 mil pessoas, acaba com 3, 4, 5 bairros talvez, que o Farol também está muito afetado, não há indenização que pague isso. A gente, lá atrás, a gente conseguiu, quando começaram a história das rachaduras, a nossa Defesa Civil rapidamente foi a Brasília. Ainda no governo Temer, eu tive em Brasília, a gente conseguiu trazer aqueles técnicos, primeiro um convênio com a Universidade do Rio Grande do Norte, né, para trazer o pessoal da área de sismologia. Depois nós conseguimos trazer os profissionais da CPRM que, enfim, descobriram que a causadora era a Braskem. E de lá para cá, esses danos só aumentam. Né? Enquanto prefeito, a gente rapidamente agiu para conseguir também com o governo federal um auxílio emergencial para aquelas famílias, um auxílio aluguel, que a gente sabe que não resolve, mas amenizava o problema. Imediatamente encaminhei para a Câmara projeto de lei suspendendo e depois isentando o pagamento de tributos municipais. Então, taxa de localização, IPTU, ISS das empresas da região, a gente suspendeu esses pagamentos porque era absolutamente injusto que aquelas pessoas passando por aquela situação ainda tivessem que pagar qualquer tipo de tributo. Então a gente conseguiu, levamos a Defesa Civil para dentro do bairro do Pinheiro, equipamos a Defesa Civil. Obviamente que é um problema que até hoje não tem solução e creio eu que vai levar anos e anos e anos para que tenhamos minimamente uma solução para aquela área. Esse problema, Rui, que o Mozinho traz aqui, a gente presenciou que ele foi muito usado, né, no palanque político, não é? Muita gente usou a questão do Pinheiro, dos moradores, criaram-se falsas expectativas, algumas coisas aconteceram. A gente tem visto a questão dos comerciantes, hoje são, né, assim, as pessoas que estão mais sofrendo ali na região. O que ser feito, o que exatamente ser feito? Você que foi prefeito, como o João falou, que iniciou o processo. Qual é a solução? É via judicial, realmente? É o Poder Executivo, Ministério Público? Está faltando, ou faltou e está faltando a participação das autoridades competentes? Porque ali, cara, foram vidas, né, que foram histórias, né, famílias. Histórias de vida, cara. Não é só o comércio, não é? Casos de suicídio, pessoas que perderam a sua paz psicológica, né? Até hoje estão sofrendo. Cara, isso é muito sério, né? Como você falou, 40, 50 mil pessoas serem obrigadas a sair dos seus lares, das suas casas, com a incerteza. Enfim, o que realmente pode dar certo ali precisa ser feito. Cícero, eu acho que para mim tem coisa que tem limite. Você fez o que era possível como prefeito? Eu fiz o que era possível, né? A prefeitura tem não é a prefeitura que autoriza. Eu até disse numa entrevista, eu disse quem são os grandes causadores desse problema. Eu disse a Braskem por ação e a União Federal por omissão. A União Federal demonstra total incompetência. A tal da Agência Nacional de Mineração é uma piada. Nós vimos aí Mariana, Brumadinho, Maceió e nada acontece. Continua da mesma forma. Também quero levar essa luta em chegando no Congresso Nacional porque é uma piada a Agência Nacional de Mineração. A gente ia a Brasília, os pareceres que os técnicos mandam são feitos pelas empresas, é um deboche. E lamento profundamente que 3 ou 4 vigaristas usaram a questão do Pinheiro politicamente. Iam lá para mentir, né, para usar aquele drama daquelas famílias. Eu sabia que não tinha uma solução de curto nem médio prazo. Né? Quando aquilo chegava, eu disse, infelizmente a situação é dramática e eu não vou utilizar isso politicamente. Mas, lamentavelmente, eu acho que é uma questão de caráter. Como eu disse, 3 ou 4 pilantras usaram isso politicamente e hoje estão caladinhos, aboletados na prefeitura de Maceió. Então isso é realmente lamentável. Se você fala da questão judicial,
Mariana, que aconteceu há quase 10 anos, ainda estão rolando as questões judiciais que a gente sabe do poder de uma empresa dessa, da Vale, da Braskem. Isso aí eles vão protelar ao máximo, pode levar, sei lá, 20, 30, 40 anos. Então, a melhor medida é um acordo judicial. Agora, obviamente, esses termos do acordo, a Prefeitura não participou disso, nem é o papel da Prefeitura participar. Mas eu acredito na capacidade. Se você tem ali Defensoria da União, Defensoria do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a gente tem que confiar nesses entes, que eles certamente estão fazendo um trabalho sério. Se precisa de ajuste, certamente esses entes vão fazer. Luciana. No começo da conversa, o senhor falou que ser do Executivo consegue enxergar mais efetivamente o seu trabalho. E qual é o maior gargalo dentro do município de Maceió hoje? A Maceió, assim, são inúmeros os problemas da cidade, acho que a desigualdade é imensa. Eu diria a você, enquanto gestor, enquanto prefeito, eu diria que o maior problema para o município em si é a baixa arrecadação. Se você for... porque se a gente tem uma arrecadação equiparada a outras capitais do Nordeste, você teria inclusive recursos para investir. Maceió, quando você recebe, quando cai na conta ali o dinheiro do FPM, que aliás, para vocês terem uma ideia da dependência de Maceió de recursos federais, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, sozinho equivale a 40% das receitas de Maceió, quase metade praticamente. Aí esse ano foi muito bom, o FPM e o ICMS cresceram 25%. Quer dizer, metade da receita de Maceió cresceu 25%, diferente do meu último ano, né, 2020. Eu diria que essa falta de capacidade de investir, a receita baixa, como eu disse, a receita per capita de Maceió, salvo engano, só supera a de São Luís do Maranhão. É muito baixa. A gente tem uma folha muito pesada. Quando você paga a folha, paga ali a contribuição previdenciária, sobra quase nada para investir. Então a gente tem que buscar alternativas do recurso federal, emendas e, sobretudo, as alternativas de financiamento externo, que é o que a gente conseguiu com o empréstimo do CAF, que eu disse que era o Nova Maceió, que mudaram para Maceió Tem Pressa, mas enfim, o DNA é o mesmo e o investimento está acontecendo. Pegando a deixa da Luciana, Rui, e voltando a uma pergunta que eu lhe fiz, você foi do Legislativo e do Executivo. Onde há mais corrupção, no Legislativo ou no Executivo? É difícil, Cícero, fazer essa avaliação. A corrupção é inerente ao ser humano. Onde tem uma oportunidade, vai ter alguém tentando corromper ou alguém que pode ser corrompido. Eu acho que... Mas há, inegavelmente. Claro, eu acho que a corrupção, como eu disse, é do ser humano. Vai ter, e você não consegue ter uma fiscalização de dezenas de cargos, de órgãos, etc, etc. Mas, obviamente, no meu período da Assembleia, foi um período emblemático da chamada Operação Taturana, né, que diversos deputados foram indiciados, diversos deputados foram afastados, e terminou que não deu em nada, né? Lamentavelmente. O senhor falou dessa questão, né, da dificuldade legislativo e judiciário. Fiz essa pergunta também aqui a um representante do judiciário, desembargador Tutimés, e faço a você também, Rui. Você acredita na separação dos poderes, na independência entre os poderes, ou isso é uma ficção jurídica? Não, ela é necessária, absolutamente necessária, acontece, mas obviamente... um prefeito consegue aprovar medidas sem que passe por uma negociação com o Legislativo? Não, em absoluto. Eu acho que faz parte do processo democrático. Você vai precisar dialogar, que é o que falta ao país hoje. Você precisa de diálogo para... você não pode... Se não houvesse o Legislativo, o pior que ele possa ser, haveria uma vontade única e exclusiva de um prefeito, de um governador, de um presidente. Eu acho que poderia a coisa ser pior. Ia passar o que aquela pessoa que está no poder no momento der na telha daquela pessoa. E não, imprescindível a atuação do Legislativo, claro, dentro de uma república. Eu me refiro mais à questão das negociações, né, para que os projetos, para que as medidas que precisam ser implantadas sejam aprovadas. A gente vê usar como recurso, por exemplo, legislativo, né, não aprovar orçamento, segura, enfim, aquela política do toma lá da cá. Eu nunca tive muito problema com a Câmara. Acho que eu consegui aprovar 99% dos projetos. Os vereadores tinham sim sua participação, a sua indicação de cargo. A gente atendia na medida possível os vereadores com as obras nas bases dele. Acho que é absolutamente legítimo. Os presidentes que passaram
pelo meu período, o Chico Filho e o Kelma foram parceiros. A gente só conseguiu, por exemplo, eu sempre faço questão de enaltecer, a gente só conseguiu o Nova Maceió, que são quase 500 milhões de investimentos, o maior investimento da nossa história, saneamento, pavimentação, calçadas. A gente só conseguiu porque a Câmara aprovou. E a gente tem que fazer sempre essa referência. Nada é vontade única e exclusiva do chefe do Poder Executivo. Tem que haver diálogo, tem que haver... eu acho que a política é feita você tem que ceder. Né? Você não pode querer impor a sua vontade o tempo todo. Em determinado momento você vai ter que ceder. Agora, obviamente, você vai ceder Mas dentro de limites. significa benesses, por exemplo, Não, cargos para aliados? Não, isso aí faz parte. Todo mundo que participa do governo vai ter sua participação, seja em cargo, seja em emenda parlamentar, sobretudo no caso do Congresso Nacional. Obras, o que mais vereador pede é para calçar a rua, asfaltar a rua. E a gente, os primeiros 2 anos, uma dificuldade imensa, depois a gente foi deslanchando e a gente conseguiu, como eu disse, na medida do possível, atender os Principalmente na vereadores. região dele. Aquela ele tem região, a base e eu eleitoral acho que dele. isso é muito bom, porque quem ganha é a população. O vereador está ali pedindo... Não, quando está pedindo obra é bacana. Ele sabe, né? O ruim é quando está pedindo dinheiro, né? Propina, né? Olha, pelo menos com a gente isso não funcionou. Né? Como eu te disse, os vereadores tinham sua participação em indicação de cargos e a gente, na medida do possível, se a gente fosse atender tudo que vereador quer, Ave Maria, precisava do orçamento de 20 anos da cidade de Maceió, mas a gente buscou e a gente explicava, o povo pede demais. Mas é normal porque o vereador está lá embaixo, está na base, sendo pressionado todo dia. O líder comunitário, ele muitas vezes não tem um acesso direto ao prefeito, mas o vereador, ele está aqui puxando na beca do vereador, bora, cadê minha rua que você não calçou, cadê a iluminação, cadê a coleta de lixo? Então, o vereador muitas vezes chega ao prefeito já uma panela de pressão. E a gente buscava, na medida do possível, atender a essas demandas que são, repito, absolutamente legítimas. Vamos ver. Rui, você falou do seu anseio de voltar para a Câmara Federal. Sendo eleito em 2022, qual o seu principal projeto para Alagoas? João, eu diria a você que eu acho que eu tenho que levar a minha experiência do Executivo para o Legislativo. Como eu te disse, algumas questões me angustiam, como a questão da lentidão nas licitações, e algumas questões do próprio serviço público. Acho que tem muita coisa para a gente debater, para a gente levar adiante. Claro que eu chegando, né, eu sendo candidato à Câmara e o eleitor alagoano entendendo que eu mereça voltar à Câmara, eu chego muito mais experiente, são 8 anos de prefeitura nas costas, não é fácil, chego muito mais calejado, mas também uma pessoa certamente muito mais preparada para exercer aquele papel. Existe algum grande projeto para Alagoas sendo deputado federal? Algum sonho a realizar como deputado federal? Alguma emenda, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que isso aí é muito relativo, porque vai depender do momento, você não sabe quem vai ser o governador, que projetos, porque quando a gente estava na prefeitura, por exemplo, a gente apresentava para os deputados um caderno com sugestões. Ele não era obrigado a colocar emenda naquilo, mas a gente já levava alguns projetos ali prontos, nós temos esse projeto, temos alguns em execução hoje, inclusive que nós conseguimos dessa forma, que são uma regularização de calçadas no centro de Maceió e um parque ali na antiga Torre da Telásia, que a gente chama, que foram conseguindo, salvo engano, pelo ex-deputado, hoje vice-prefeito Ronaldo Lessa. A gente apresentou, ele gostou dos projetos, colocou, mas você vê como demora, né, tudo isso. A burocracia faz projeto, licita a obra, mas a obra está aí em andamento e vai ser um benefício para a população de Maceió. A desigualdade social, Rui, é o maior problema ainda de Maceió? Sem dúvidas. É preciso combater isso, né? É preciso. Acho que o papel da prefeitura, como eu disse, pelas limitações financeiras é bem restrito. Eu acho que a gente combate isso com a educação. Repito, não foi pouco, a gente entregou 17 novas creches, a gente conseguiu crescer de forma exponencial no IDEB, mostrando que a qualidade da educação avançou, né? A gente foi buscar para isso parcerias, a gente tinha como parceiro aqui a Unicef, o Instituto Ayrton Senna, Instituto Volkswagen, foram uma série de parceiros que nos ajudaram a chegar nesse patamar, mas claro, a gente precisa de mais, a gente precisa atacar a miséria hoje, para hoje. Até porque, permita-me, Rui, apesar desses números que você traz novamente aqui no IDEB, os índices sociais de Maceió pouco mudaram. Sim, e não se muda isso. Quer dizer, inclusive na sua gestão, verdade. O índice de desemprego, Maceió continuou sendo das capitais com maior índice de desemprego. E não se muda, né, Cícero? A gente sabe que a gente não muda, e isso é uma questão que leva anos para mudar.
né? A gente muitas vezes a questão depende mais da União Federal. Por exemplo, a gente pega o bonde em 2013 com recessão, com o trágico governo da Dilma, que foi muito ruim para municípios, estados e para a população de maneira geral. E a gente enfrentando o desemprego lá em cima, que era uma realidade nacional, não era somente de Maceió, de Alagoas, uma dependência extrema. E naquela época, por exemplo, a presidente Dilma veio 2 vezes a Alagoas anunciar a liberação do recurso para duplicar a Via Expressa. Esse recurso nunca veio, né? E em determinado momento, acho que no primeiro governo Lula, primeiro o dinheiro vinha para depois você fazer o projeto. No nosso caso, a gente fazia o projeto e o dinheiro não chegava. Então, são momentos distintos de país que realmente ajudam ou atrapalham bastante uma gestão. Luciana. O senhor falou que a política é feita de conversas, de negociação. Mas quem de fato manda? É o prefeito ou é a Câmara? É a Câmara Federal ou é o presidente? Não, no modelo do nosso país, o líder do executivo tem uma força muito grande, né? Então, isso não há nem o que discutir em relação a isso. A força é tremenda, mas claro que o parlamento tem sua voz, tem sua vez. E se não houver diálogo, vai acontecer o que aconteceu com a Dilma, o que está acontecendo com o Bolsonaro. Você termina ficando emparedado pelo parlamento, né? Então, o deputado federal nos falou, prefeito, permita-me, que hoje quem manda no país não é o Bolsonaro, é o Arthur Lira e o Ciro Nogueira. É uma força muito grande, as chamadas emendas secretas, né? Isso aí é notório, como já havia no passado, né, ao longo dos últimos anos foram sendo aprovadas, né, a emenda impositiva, depois a emenda de bancada, e agora com essas emendas secretas realmente é algo que, pelo menos o sistema com o Estado, no meu entendimento, está equivocado. Você não pode ter 16 bilhões que você não sabe quem indica, para onde vai, por qual critério. Entendo que isso, da forma que está sendo feito, é absolutamente equivocado. Você, por exemplo, se você tem o total de emendas individuais de todos os deputados federais, dos 513 deputados, dá 16 bilhões. Um homem só, em tese, o relator, tem direito a indicar também 16 bilhões. Quer dizer, é uma excrescência que, obviamente, deveria ser alterada urgentemente. Para a gente encerrar, ex-prefeito Rui, saindo um pouco da questão política, o que é que o senhor tem feito, né, para além da atividade política? Como tem utilizado o seu tempo, hoje que não é mais prefeito, ouvido música, maratonado nas séries, gosta de futebol? Olha, Cícero, eu tenho estudado, estou fazendo uma pós-graduação em Direito Eleitoral, já que é uma área que eminentemente eu vou precisar de uma forma ou de outra, então voltei a estudar uma pós, obviamente, ensino à distância, pelo momento. Estou trabalhando na fazenda que era do meu pai, né, que ficou para mim e para minha irmã, então toda semana estou lá passando por São Miguel dos Campos, indo lá ver a nossa Fazenda Prata, né? As origens da família Palmeira tá lá no engenho, a gente tem um carinho especial e também cuidando das filhas, né? Tenho 2 meninas, um menino, tenho me dedicado ao máximo a elas, já que o ano que vem a tendência é que seja um ano bem mais apertado. Escutado música? Também, eu gosto de escutar música, tomar um vinhozinho, assistir série. Estilo o senhor gosta, prefeito? Eu gosto de jazz, eu gosto de samba. Gosto eu sou eclético. Tem gostado dessa sofrência aí? Não sou chegado não. Essa sofrência, não, né? Esse negócio não é muito meu. Joãozinho gosta. Não é meu estilo não, não é meu estilo não. Não. Então é isso, eu quero aqui agradecer, Rui, pela generosidade de ter atendido o nosso convite, que a gente possa estar aqui numa outra oportunidade. Obrigado, Cícero. Você, o João Mozinho, a Luciana, muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. E aproveitar o momento para desejar um Feliz Natal a todos, né, de muita paz, muita saúde para todos os alagoanos. A gente deseja também, ex-prefeito Rui, para você, para toda a família, como para todo maceiense, né, um Feliz Natal. A gente precisa muito de paz, né, cara? A gente tem vivido momentos muito conflituosos, então a gente quer paz, a gente quer que as pessoas possam se confraternizar, né, que a gente possa ter uma vida melhor. O ser humano veio aqui, cara, para ser feliz. Luciana, obrigado, viu, por sua participação aqui, que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Muito bem, estarei à disposição. Foi aceito aí o desafio de participar e fico feliz por ter estado com vocês aqui no dia de hoje. Agradeço também ao meu companheiro de bancada aqui, permanente, o jornalista João Mozinho. Não é isso, João? É verdade, Cícero, uma ótima entrevista com o ex-prefeito Rui Palmeira. Obrigado a Luciano pela participação. É isso.
A gente agradece a sua audiência e até semana que vem.